Aurel Benovic, da Croácia, e Riley Loss, dos Estados Unidos. Daí já estão ali os ginastas no aquecimento. Esse momento é super interessante, né? Porque os atletas eles têm 30 segundos, né, para aquecer. Então você tem que decidir o que é importante ali para você estar pronto para fazer a série. E de repente aí escolhe, Jade, nesse processo, né, de realmente testar novas coreografias. De repente no aquecimento ele busca aquela parte mais difícil da série, ou é aleatório? Ou ele escolhe apenas um movimento ou uma parte do exercício que ele acha mais interessante, que o aquece melhor? Como é que o ginasta define esses 30 segundos? Isso é combinado com o treinador, né? Eles veem o que está precisando ser feito. Por exemplo, eu estou com dificuldade em um elemento, né? Então eu aqueço esse. Isso é determinado assim em conjunto para que o atleta esteja pronto para nesse momento ali, antes de entrar, né, que já esteja tudo certinho. Ilia Kovtun, da Ucrânia. Começando aí primeiro aparelho desta final, o solo. Iber duplo mortal carpado, pra frente. Iber mortal escado com duplo e meia. Duplo e meia bate mortal esticado. Finaliza ali de tripla pirueta, né? A última passada. Aí a apresentação, portanto, do Ilia Kovtun, da Ucrânia. Ele teve, na primeira passada, acabou saindo do solo, né? Já vai ser despontuado ali, infelizmente. Boas chegadas, alguns saltos, né? Em cada acrobacia. Então, imagina uma série que cada acrobacia tem um saltinho, o árbitro ele já olha de uma maneira diferente, né? Acaba não estando tão limpa, apesar dele não ter problemas técnicos durante a prova. E como é o primeiro também se apresentar, a arbitragem sempre segura um pouquinho a nota para pegar como referência para os demais, né? Então, vamos ver aí o que a arbitragem tem para proporcionar para ele hoje, né? Esperando aí a sua nota, o ginasta da Ucrânia. Para dizer que aquele momento até mais ansioso antes de entrar para fazer a apresentação, né? Que nota vem? Ele é um dos poucos ginastas que é treinado por uma mulher. 13.933. A nota do ucraniano. E Montgomery também para o exercício de solo, a final no masculino. Rondada flick duplo com dupla na posição agrupada. Infelizmente, saiu do solo também.
Dupla pirueta, bate pirueta. Dupla e meia, bate mortal esticado. Última passada também, tripla pirueta, igual ao ginasta anterior. Aí a apresentação do Eamon Montgomery, da Irlanda, que foi inclusive bronze, né, na etapa de Baku também, da etapa de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo do ano passado, etapa de Baku, conquistou a medalha de bronze em terceiro lugar. Mais uma vez aí a apresentação do irlandês. A gente revê rondada. Triple meia, bate mortal esticado. Bom. A gente vê que é um ginasta limpo, né? Que a gente chama, as pernas estão esticadas. Tecnicamente, ele não tem problema. As pernas juntas, ponta de pé. O problema maior nessa série foram as chegadas, né? Que a gente vê que tem os saltos no final das acrobacias. Eu acho que eu contei errado as piruetas. Talvez tenha sido uma... Foi dupla e meia naquela ali. Agora eu revendo. Mas foi uma série boa. É 12,766 a nota do irlandês. Nicola Bartolini, da Itália. Dupla e meia de entrada. Andada flick duplo com dupla na posição grupada, excelente chegada. Rondada dupla pirueta. Rolamento, esquadro fechado, a parada. Muito boa a série, né? A gente vê como o ginasta luta ali até o final pelas chegadas, como a gente disse, é extremamente importante. O ginasta seguro, faz com muita segurança os elementos. Você vê que ele chega numa posição reta, não tem tanto a questão do ombro estar para frente. Quando o ginasta chega com o ombro muito embaixo, acaba que os árbitros determinam que aquele elemento foi baixo, né? Que ele não teve altura suficiente. Assim, é até difícil de falar tecnicamente, né? As pernas estão esticadas, juntas, boas chegadas, as piruetas bem feitas. A gente vê ali, cruza um pouco a perna, mas essa eu acho que foi talvez a pior chegada dele, que ele ainda tentou ali lutar no final, mas foi uma excelente série, muito limpa. Já campeão mundial, né? Nicola Bartolini, aliás, o primeiro italiano campeão mundial de solo. Quando campeão mundial teve uma nota de 14.800. Para conferir aí a nota que vem para Nicola Bartolini. Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Baku, é a terceira etapa da temporada. Já tivemos Cottbus na Alemanha, Doha no Catar. E aí abriu na cidade do Cairo, no Egito, a quarta etapa. Expectativa aí para a nota do italiano, terceiro ginasta, de 8 nesta final do exercício de solo.
Talvez a nota mais demorada até aqui para ser divulgada. Um suspense, né? O ginasta sofre nesse momento. Expectativa aí do Nicola Bartolini. Tem uma medalha de bronze também no Campeonato Europeu em 2021. Não é só demorada, tá? É difícil o entendimento aí dos jurados, né? Porque das notas apresentadas e divulgadas tanto para o ucraniano e para o irlandês, isso pode ser uma divergência entre os juízes, Jade? A gente vê ali que o treinador está contando nos dedos provavelmente a nota de partida dele, né? Checando, porque às vezes sai no painel a nota de partida, e a nota de partida é a única que você pode entrar com recurso. A nota de execução você não pode, mas na nota de partida sim. Então talvez ele ali, o treinador esteja checando para ver quando sai no painel se está correto, né? Porque provavelmente os árbitros estão em dúvida em relação a alguma coisa que ele executou. $13.433. Está aí a nota do Nicola Bartolini. Claramente ele está um pouco decepcionado, né? Então, talvez algo não tenha valido ali na série. A gente não consegue saber muito daqui, mas dá para ver pelo rostinho dele. Dominic Cunningham. Iber duplo mortal carpado para frente. Rodada flick duplo com dupla na posição grupada. Pirueta e meia bate pirueta e meia. Dupla e meia bate mortal esticado. Finaliza ali de tripla pirueta também, com problema um pouquinho ali na chegada, né? A gente vê que atualmente o maior problema dos ginastas são as chegadas. O solo, ele tem quando você faz a chegada, ele te impulsiona também, né? Então o atleta ele tem que segurar essa força do solo na chegada, por isso às vezes acontecem os saltinhos, né? Que é o excesso ali de força. A gente vê como o solo ele faz um movimento, né? Para cima e para baixo nas chegadas. A primeira passada ali ele também teve um problema em definir a posição, que era um duplo mortal carpado, ele acabou grupando um pouco a perna no segundo mortal. A gente vê ali também um pouco o joelho flexionado, uma chegada um pouquinho mais baixa, mas uma série também bem feita. Aí o Cunningham, 27 anos, já tem uma medalha de ouro, né, numa etapa do Campeonato Europeu lá em 2018. Nascido na Inglaterra, mas que representa aí a Irlanda desde o ano passado. 27 anos tem o Cunningham, o quarto ginasta nesta final do exercício de solo. A primeira das finais que você acompanha neste sábado, para você que acordou cedo, ligado na ginástica. Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Baku. Amanhã também, cedinho, a partir de 5 da manhã. Aí estaremos com o segundo dia também da finais por aparelhos.
segundo grupo já está aquecendo, agora eles dividem os grupos para o aquecimento ter uma durabilidade melhor, né? E os atletas não saírem em desvantagem. Por isso, os 4 primeiros aquecem, competem, e aí os outros 4 fazem a mesma coisa para que quando eles forem apresentar, eles ainda estejam aquecidos, né? Porque você não tem ali onde aquecer, né, na competição. Tá aí a nota do Cunningham, 13.066. É apenas o Eamon Montgomery que ficou abaixo dos 13, né? Até aqui entre os 4 ginastas que se apresentaram. Vamos agora para a segunda metade. Mais 4 ginastas. Harry Hepworth. Mortal esticado com pirueta bate duplo mortal grupado para frente. Infelizmente sofreu a queda, né, ali na sequência acrobática. Rondada dupla com dupla na posição grupada. Finaliza ali de tripla pirueta. Uma pena a queda, porque a série estava excelente, assim, chegadas super seguras. Tecnicamente também não tem nem o que falar, os elementos super bem feitos. É a queda, acredito que vai tirar ele de uma disputa de medalha, né? Com certeza. A gente vê ali as piruetas, olha como é que estão bem feitas, né? Chegada também excelente. Muito bom tecnicamente ver um ginasta assim, né? Os árbitros, eles olham, é muito agradável aos olhos, assim. Então, acredito que ele tiraria uma nota muito boa se não fosse a queda. Mas, infelizmente, numa final, uma queda acaba, né, valendo uma vida, que a gente chama, assim. É aquele detalhe que tira do pódio. Tira do pódio. A não ser que o ginasta tenha uma nota de partida, assim, com muita diferença dos demais, aí, às vezes, uma queda, ela acaba não interferindo tanto em você estar no pódio ou não, mas sim na colocação. Mas aí fica aquele risco também, né? Se você parte com uma nota de partida muito alta, você diminui muito a tua margem de erro também, né? Você tem que partir para uma apresentação perfeita, né? A nota de partida, ela tem um preço, né? A gente vê ali, ele sai de 5,9, já é mais do que os outros. 12.500. Sem chance de brigar aí por medalha. Vamos agora para o sexto ginasta, Milad Karimi, do Cazaquistão. Mortal esticado com pirueta, bate duplo mortal carpado. Duplo meia, bate duplo mortal grupado. Duplo com dupla na posição grupada.
Finaliza ali de tripla pirueta também, uma série super bem feita. Né? O masculino, eles estão com umas acrobacias muito difíceis, umas sequências acrobáticas, quando você faz 2 elementos seguidos, né? 2 acrobáticos. O código vem pedindo muito isso e a gente já vê isso aparecendo nas séries, né? Você vê nas finais que tem sequências acrobáticas muito difíceis. A gente vê ali dupla pirueta para frente, bate mortal grupado com meia volta, uma boa chegada, a gente vê que o ginasta crava. O masculino pode chegar com a perna um pouco separada, desde que ele consiga juntar o calcanhar depois que não há um desconto. Né? No feminino isso não é possível. Ele vem ali com o calcanhar perfeito, né? Ó, aí o calcanhar junta agora ali. Isso eles podem fazer, portanto que os calcanhares tenham essa distância certinha, né? Então cada ginasta sabe a sua. Aí o Milad Karimi com experiência olímpica, né? No exercício de solo, 14.200. Para assumir aí a primeira colocação, ele foi 5º colocado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no exercício de solo. A gente vê a nota de partida 6,3, já é bem diferente, né, dos outros. A gente vê como faz diferença. Neste momento, para assumir a primeira colocação, vem aí Aurel Benovic, da Croácia. Primeira colocação para o Milad Karimi. Excelente sequência acrobática. Ai, infelizmente saiu do sol. Chega com os 2 pés fora. Iberduplo mortal carpado. Rondada dupla pirueta. Duplo meia bate mortal escada. Sai ali de tripla pirueta. Luta pela chegada, né? Mas realmente tem um problema ali de finalização. Uma série também muito interessante, né? Com acrobacias difíceis. Ele acabou chegando ali o duplo com dupla completamente fora, né? Então ali realmente vai sofrer na execução. E aí a saída dele já revelou ali que realmente não ficou contente, sentindo o erro, né? Aurel Benovic, que tem 23 anos, foi prata no Campeonato Europeu neste exercício de solo em 2020. É um ginasta relativamente jovem, né? O masculino, eles têm uma idade assim de maturação diferente do feminino. O feminino é um pouco mais cedo. Interessante que a gente vê que ele já tem medalhas, né? E elementos para também ter uma nota de partida legal já. Isso, como a gente vê, é um ginasta que luta até o final, por cada detalhe. Isso somado na carreira faz muita diferença. 13.400. Veja ali a nota de partida com 6.2, né? Ouro, por enquanto, vai ficando com Milad Karimi. No Cazaquistão, teremos aí agora o último ginasta, o 8º e último ginasta, Riley Loss, dos Estados Unidos. A gente vê que o masculino ele não tem a música, é uma determinação artística, né, pela FIG. O feminino ele sim dispõe de música, uma coreografia mais elaborada,
Agora, a ginasta ela pode perder até 0,80, se eu não me engano, de artístico, né? O masculino ele tem outras regras para o artístico. A gente vê, né, que o ginasta ele tem algumas coreografias, por exemplo, esse saltinho já faz parte de uma coreografia para ajustar entre um elemento e outro para ele dar continuidade na série. Então, realmente, o feminino tem essa regra da música porque cabe dentro do artístico do feminino, e o masculino tem outras regras de artístico também. É uma série extremamente limpa, a gente vê que o ginasta sai contente, né? Saiu até correndo, ele demonstra que está em forma, né? Porque solo não é um aparelho fácil. É muito interessante que os Estados Unidos vem trazendo alguns ginastas para a Copa do Mundo, não era comum. Acho que eles estão usando essas competições também como preparação para o calendário. Muito firme o ginasta, a gente vê as chegadas bem feitas, ele junta ali os calcanhares, está tudo correto. Passa bem por toda a prova. A gente revê rondada, tripla pirueta e ali realmente um salto na chegada que acaba tendo um desconto na execução, mas nada assim de muito grande. 13.733, a nota do Riley Loss. Integrou a equipe dos Estados Unidos, campeã 2018-2022 nos Jogos Pan-Americanos, né, por equipe. Portanto, Milad Caribe conquistando aí a medalha de ouro no Cazaquistão. Ilia Kovtun, que foi o primeiro a se apresentar, ficou com a prata. E o Riley Loss, o último, também foi ao pódio, ficando aí com a medalha de bronze. Portanto, ouro para o Cazaquistão, prata para a Ucrânia, bronze para os Estados Unidos. O resultado final no exercício de solo no masculino, primeiro aparelho dessa final, etapa de Baku, a terceira etapa da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A gente vê como o final é interessante, né? Um ginasta que foi medalhista mundial acaba não ficando no pódio justamente por isso. Quando você vira referência, os outros vêm, né, em cima de você como objetivo, né? O que é o de melhor, né? Então, quando você está lá no pódio, é difícil. Aí as ginastas para a segunda final, segundo aparelho. Teremos agora uma final feminina nas barras. Perdão, também no salto, né? A gente viu o aquecimento ali nas barras, mas teremos a final também no salto. São as 8 finalistas. Teremos finais paralelas, né? No feminino aí também ginastas que estarão no masculino. E aí temos, se podemos com todo respeito dizer, né, já de uma veterana, né? Com 46 anos a Oksana. Que longevidade, né? Como se explica? Incrível, é admirável, né? A gente conseguir ver uma ginasta com tantos ciclos olímpicos, com uma história incrível dentro do esporte, continuar com o nível que ela traz, né? Então, assim, a ginástica toda tem um respeito, um carinho, uma admiração enorme por ela, né? Ela já tinha se aposentado, mas teve um filho com leucemia, então voltou para o esporte para poder proporcionar o tratamento para o filho. E aí acabou que embalou, né? O filho realmente foi curado, mas ela deu continuidade no esporte. A gente pode ter a oportunidade de vê-la competindo ainda.
Nós teremos então simultaneamente duas finais, dois aparelhos no salto no feminino e nas barras paralelas ali no masculino. Veja aí, barras paralelas no masculino, os 8 finalistas. E o Ilya Kovtun da Ucrânia novamente abrindo a série, né? Foi o primeiro no solo, vai abrir também nas barras paralelas no masculino. E aí, no salto, as 8 finalistas no feminino. Eu estava destacando ali exatamente a Oksana, ela é a terceira a se apresentar do Uzbequistão. A Oksana foi finalista de salto na Rio 2016. Fez um dos saltos mais difíceis do código. Então, assim, a gente não consegue entender como que ela ainda consegue, né, fazer elementos assim com uma dificuldade extrema e manter a saúde, né, assim, porque são muitos anos praticando a mesma modalidade, a gente sabe, né, que tem bastante impacto. Então, assim, às vezes eu gostaria de saber qual o segredo, né, para pegar um pouquinho disso, colocar em prática. Porque você vai, claro, quanto mais você exercita, mais você adquire técnicas e tudo. Mas na contramão, você tem o corpo. Né? O corpo ele vai criando algumas dificuldades que são contrárias à experiência que você adquire, né? Então é onde há o choque e que realmente a Oksana tem algo diferente da grande maioria. Ela arranjou um equilíbrio perfeito ali, né? De como se manter ativa. E ela já tentou se aposentar inúmeras vezes. A gente sempre fizeram homenagens incríveis, mas é impressionante que você piscou e ela volta, não consegue se aposentar. Realmente a vida, ela respira esse esporte e consegue inspirar inúmeras gerações. E aí este exemplo vai mostrando exatamente que pode-se ir um pouco mais longe daquilo convencional do que a idade tem mostrado ao longo da história. E é muito legal porque você vê que é a geração que tornou o esporte como uma profissão mesmo. Né? Antes era difícil você ver atletas que conseguiam levar a carreira de esporte como profissão. Né? Chegava ali na época da faculdade, tinha que começar a ver como que ia ser. Né? Então, acredito que ela quebrou alguns tabus, né, em relação a isso e mostrou que é possível, sim, né, de certa forma profissionalizando o nosso esporte. Ainda um momento de aquecimento aí dos atletas. E aquela verificação final, principalmente ali no salto, né, Jade? A gente viu a remoção ali do colchão, a Oksana até medindo, fazendo uma contagem exatamente, né, para você dimensionar o ponto exato do salto e sentir também a atmosfera do ginásio, porque isso também interfere, né? Sim, o ginasta ele pode correr 25 metros, a pista ali tem, né, são 25 metros que você pode correr. A gente chama toda essa preparação de marca, cada ginasta tem sua marca. Né? Então ali na treina, o treinador sabe onde é o colchão, onde é o trampolim, onde é o colchão da mão. Né? Então é tudo treinado para que na hora saia perfeito, não tenha margem de erro. Assim. Copa do Mundo de Ginástica Artística para você ligado no canal Campeão. Rifda Irfanaluftifi. Primeira ginasta no salto feminino. Yurchenko com pirueta, um salto bem executado. Quando ela finalizou o mortal, que a gente chama, se ele está na posição esticada, ela tem que ir nessa posição esticada até chegar no colchão. Ela não pode ter, que a gente chama de carpar, né? Que é quando você faz um ângulo ali no quadril. Então, provável que tenha um desconto ali de execução pela posição ali no final do salto. A gente revê a corrida, ela faz uma rondada ali para o trampolim, um flick encostando na mesa. A gente vê uma pirueta e aí nesse momento ela começa a carpar. Né? E ela chega carpadinha ali
na linha central, que é ótimo, quer dizer que o salto não teve desvio. Foi um salto bem executado. (13.033). Segundo salto, o Iber mortal carpado, ela já entra de frente, né? No feminino a gente tem que fazer saltos de família diferente. A família a gente chama o que é a entrada na mesa. Então esse segundo salto, ela escolheu a entrada de Iber, diferente do primeiro que era o Yurchenko. E aí o Ilia Kovtun nas barras paralelas. Estava com meia, bem executada. Esse saltinho de ajuste ali da mão é descontado. O ginasta ele tem que realizar toda a série sem ajustes, que a gente chama, né? Finalizou um elemento, ele continua de onde ele finalizou. Se ele ajeitar a mão ali, já é um ajuste, né? A FIG, ela tá buscando realmente a perfeição nos detalhes, porque os ginastas estão ficando excelentes nos aparelhos, né? Então, é a maneira dela conseguir aperfeiçoar. Saída de duplo grupado para frente, cravada, o ginasta com uma linha muito boa no aparelho. 12.7, a nota final. Depois dos dois saltos. Nancy Taman, do Egito. Yurchenko com pirueta, a gente vê a altura que ela adquiriu ali no segundo voo. O segundo voo é quando você encosta a mão na mesa até chegar no chão. Uma linha boa, um pouco das pernas separadas. A gente revê o salto agora. A entrada de Yurchenko, rondada flick, a pirueta também um pouquinho carpada no final, chega na linha do meio, e aí o salto, né, de que ele sobrou um pouco, né, que a gente chama. Um salto bem executado. Expectativa da nota aí do Ilia Kovtun, da Ucrânia, que foi o primeiro a se apresentar ali nas barras paralelas. Nós temos aí dois aparelhos simultaneamente, um no feminino, outro no masculino. E aí a Nancy Taman, do Egito, se preparando aí para o segundo salto. Nota do primeiro salto, 13.066. Segundo salto, ela fez uma entrada que a gente chama de Nemov, né? E o segundo voo foi um mortal grupado para frente. Um salto também bem executado, com um problema ali na chegada, que foi um salto. 15.366, a nota do Ilia Kovtun, da Ucrânia. Segundo finalista aí nas barras paralelas, Kazuki Matsumi, do Japão.
super bem executada o giro. Saída de duplo mortal carpado cravada, né? O ginasta quase sofreu uma queda ali no meio da série, mas ele conseguiu segurar, isso é importante. Uma série bem executada, com alguns probleminhas ali, né, de dinâmica na série. Nota final ali da Nancy Taban do Egito. Um sorriso para a câmera depois da sua apresentação. E aí? Agora, Oksana Chuzovtina, do Uzbequistão. Com 46 anos. Vai para o primeiro salto. Ibermortal com pirueta no segundo voo. Bem executado o salto, né? Realmente teve um problema na chegada. Ela acabou saindo ali da linha. Ali a entrada de Iber, que é essa entrada de frente. Afastou um pouco as pernas. Segundo voo ali com a pirueta, chegou um pouco, né? Faltando, então um pouquinho para a lateral, acaba tendo esse desconto de sair das linhas, né? Tem um árbitro de linha que ele fica ali só para levantar a bandeira quando você sai. Infelizmente tem um desconto na chegada. Tá aí o Kazuki Matsumi aguardando a sua nota nas barras paralelas. Foi o segundo ginasta nessa final. Você acompanhando no canal Campeão a Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Baku, a terceira da temporada. Já tivemos em Cottbus na Alemanha, Doha no Catar, e agora Baku sendo aí a terceira etapa, e ainda Cairo no Egito, de 27 a 30 de abril, a quarta etapa da Copa do Mundo na temporada. Oksana aguardando aí para o segundo salto. E a nota do primeiro, né? Se não me engano, não tivemos a nota ainda divulgada do primeiro salto da Oksana. A minha primeira Copa do Mundo eu competi com ela. Eu fiquei no pódio, dividi o pódio com ela. 2007. Né? Significa que você ainda tem muito tempo aí, Jade, para sim. Para continuar. Estou com Jade Barbosa, tá aí 13.033, a nota do primeiro salto da Oksana. Com isso já liberada para o segundo salto. Muito bom. Tsukahara com pirueta esticada, um salto assim muito limpo. Não tem nem muito o que dizer, foi excelente. Nota do Kazuki Matsumi do Japão, 14.433. Vamos agora para o terceiro ginasta na final das barras paralelas.
Razulion. O apoio para o início. E aí começa a sua apresentação. Infelizmente teve um problema para finalizar ali o elemento, então não chegou às paradas de mão. Conseguiu reverter a questão da execução, né? Começou a série com um pouquinho de problema, mas conseguiu mudar a dinâmica, né? E fazer os elementos muito próximo do que pede a técnica. Sair dali de duplo carpado, com o tronco um pouco embaixo, um passo para frente. Realmente ali essa chegada acaba sofrendo na execução. 13,133, aí a média dos dois saltos da Oksana. Acho que ela não gostou muito da nota do primeiro salto, estava ali comentando com o treinador. Mas para assumir a primeira colocação, né? Bilge Tarhan, da Turquia. Yurchenko mortal esticado com pirueta. Salto super bem feito. A altura do segundo voo muito boa. A gente revê ali a rondada para o trampolim, o flick para a mesa. A pirueta ali no segundo voo. Dá uma carpadinha na chegada. Chega um pouco para a linha lateral. Isso tem um desconto ali. A gente vê que a arbitragem ela fica um pouco mais em cima para ver o salto, né, de um ângulo melhor que dê para avaliar. E agora ela vai para o segundo salto. O segundo salto, ela está com uma nota de partida menor, né, em relação ao primeiro. De 4.200 era o primeiro, agora de 4 é o segundo. Está aí a nota do primeiro salto. Concentração da Bilge Tarhan, da Turquia, para o segundo salto. Iber mortal carpado com meia volta, um salto bem feito. Chegou ali bem na linha central. Um pouco o tronco para frente na chegada, mas nada assim, um erro muito grande. Vai ter uma boa nota final, acredito. (14.266). A nota do Razulian. E aí já temos Dylan Jiménez, da Colômbia. Infelizmente teve um problema ali de execução, parou. Não conseguiu dar continuidade na série e vai acabar sendo despontuado.
Saída de Sukahara, uma saída diferente dos demais, né? Super bem executada. Teve alguns problemas, né, para finalizar alguns elementos ali na série, mas conseguiu passar bem, mesmo com esses probleminhas de execução. Voltando à nota final ali da Build Darhan, aí nós tivemos 4 ginastas que já se apresentaram, então agora também a mesma sequência do solo, né? Os outros 4, que é a segunda parte, voltam novamente para o aparelho para o aquecimento antes do exercício aí, valendo o pódio. 12.816, a média dos 2 saltos. O segundo grupo entra, os 4 primeiros ginastas já fizeram o que poderiam, né? Agora tem que esperar realmente os outros 4 competirem para ver como que vai finalizar a final. Dá bastante ansiedade, assim, né? Porque você já fez o que podia, não tem mais jeito. E às vezes quando você tem um erro, né, durante a prova, você depende muito de como os outros vão se apresentar, né? Então até essa questão da ordem, né, para o atleta é difícil, ou você começar ou você finalizar uma prova, né? Você depende muito do andamento da competição para ver a sua colocação. E qual a melhor tática, Jade? Porque você tem ali um tempo de apresentação e eventualmente você tem o erro durante a apresentação. Como é que trabalha psicologicamente, né? De você não deixar se diminuir pelo erro cometido para poder terminar a série. Tá aí a nota do Dylan Jimenez, 13.266. Com essa nota difícil, já não briga, né? Já não briga pelo pódio. A nota já está um pouco abaixo ali, né, do que os outros apresentaram. Ainda tem 4 outros excelentes ginastas. É claro que a gente depende, né, do andamento da competição. Mas essa questão de como lidar com o erro tem que ser uma coisa muito rápida, né? Você tá no andamento da série. Aconteceu alguma coisa, você tem que focar para que aquilo ali não destrua, né, todo o resto da sua série, porque erros acontecem para todo mundo. A gente não sabe, uma final é uma final. Às vezes você entra em 8º e você acaba não pode, porque depende muito. A gente diz que a final é para quem aguenta, né? Não é. Às vezes você se prepara, tá super bem treinado, mas o psicológico é muito importante. Então, por mais que aconteça algum erro durante a prova, você tem que lutar para cada outro elemento ser melhor possível, porque às vezes você consegue reajustar a nota com o quanto você se dedica nos demais elementos, né? Então a gente vê muitos atletas assim, que apesar dos erros conseguem melhorar suas notas porque não desistiu, né? Então realmente uma questão de respiração, de foco, de conseguir manter. É muito estranho porque assim, às vezes você erra, você nem lembra que errou, acaba a série, você ficou tão focado no final. Exatamente, essa força mental, né? Porque o exercício é a busca da perfeição, né? Mas a busca da perfeição, aí tem um questionamento aí da Oksana, né? E ali de 0,13,033 foi do primeiro salto. Ou seja, sendo revista ali a nota do primeiro salto. Só concluindo, né? Porque essa coisa do exercício, tá aí a Colline Devillard da França, é a busca da perfeição, ou seja, o erro ele tá dentro dessa busca, né? Então o trabalho psicológico do ginasta é muito importante. Vamos lá, 5ª ginasta, final do salto. Se preparando aí para o primeiro salto, a francesa. Nossa, excelente salto. Um segundo voo com uma altura incrível, uma execução muito boa. Uma nota de partida mais alta, esse salto já tem, né? Ela entra ali de Iber.
faz o segundo voo com uma pirueta e meia. A gente vê, tem um pouquinho ali das pernas torcidas, chega alto, acaba tendo até que dar um passo, né, para trás para segurar essa chegada. É importante quando o atleta vai dar um passo, ele segurar no primeiro passo e não ter que dar mais passos, porque cada passo é um desconto. Mas ela executou super bem esse salto, que já tem uma nota de partida mais interessante. 4.800, né? Agora ela vai para o segundo salto. A LG com uma nota de partida menor, veja ali no canto do vídeo, né? 4.200. (14.333) a nota do primeiro salto. É a maior nota até aqui para um primeiro salto. É a quinta ginasta nesta final do salto. Aguardando aí para o segundo salto, já autorizada, Coline Devillard, da França. Muito bem executado também. O segundo salto, Yurchenko mortal escada com pirueta. Acredito que ela vai ter uma média boa, porque os dois saltos tiveram uma execução muito boa. Edriel Pulo, das Filipinas. Barras paralelas. Esse ginasta, ele tem uma linha bem diferenciada, né? A gente consegue ver a postura, como o treinamento de base dele foi feito de uma forma bem, com bastante dedicação, eficiência, né? A gente vê em todos os elementos que ele tem uma parada de mão muito bem feita, com os calcanhares ali juntos, né? A ponta de pé, pernas esticadas. Isso faz bastante diferença na nota final, né? Como a gente vem dizendo, a nota de partida, né? São os valores dos elementos, mas a nota de execução, né, determina muita coisa, que é se esses elementos foram perfeitos ou se tiveram problemas. E esse é um ginasta que tem uma execução muito boa nos aparelhos. Infelizmente, ele não pegou o final de solo porque ele errou na classificatória. Tinha visto na internet que ele tinha caído, uma pena, porque seria muito interessante ele estar mais na final de solo. Mas a gente vê como o ginasta passa super bem em cada elemento executado na paralela. Saída de duplo mortal grupado com meia, a gente vê como ele chega alto, né? Assim, super leve. A gente vê que a série foi feita de uma leveza que mostra como se fosse fácil. 13.033 no segundo salto, 13.683. Para assumir a primeira colocação a francesa, hein? Neste momento, a maior nota para a francesa Coline Devillard, da França. Por isso, aquele sorriso todo, né? Tem que ficar não feliz. Não só pela nota, mas imagino que, claro, pela aquilo que ela tinha se proposto a apresentar, ela conseguiu. E conseguiu, com certeza. Li Mingyu, da China. Salto bem difícil, né? Ela fez um Sukahara com dupla pirueta, que é o segundo voo. Foi a única ginasta, né, a apresentar um segundo voo, né, com duas piruetas. E a gente revê ali a entrada de Sukahara, que é essa entrada pela lateral. Ela faz uma pirueta, duas piruetas. A chegada realmente, né, foi um pouco atropelada, assim, que a gente diz quando o ginasta ele chega girando, né, e dá continuidade à pirueta na chegada do salto. Então vai ter um problema ali de execução, sim, da chegada.
E foi aceito ali o apelo da Oksana. A nota que era de 13.133 mudou para 13.433. Ou seja, teve a reclamação da Oksana que foi acolhida pela arbitragem, pelos juízes. Quando o ginasta ele pede, um recurso que a gente chama, a banca de arbitragem revê, né, pelo vídeo. Provavelmente dá até para ver mais alguns erros, né? Mas ela vê se valeu ou se não valeu aquele salto. 13.766, boa nota aí para o primeiro salto da chinesa. Vai agora para o segundo salto. Segundo salto em Yurchenko com pirueta esticada, né, também bem executada. A gente vê que ela chega, né, bem na linha central, reta. Vai ter uma média muito boa também. 15.400 a nota do filipino. A maior nota até aqui nas barras paralelas. Neste momento, ponto mais alto do pódio filipino, Taikuran Phillips. Dos Estados Unidos. Um problema ali na execução, na finalização, né, do giro. Acabou flexionando o braço, não chegando na parada de mãos como deveria. Acredito que ele tenha batido ali em uma das paralelas, isso também tem um desconto. A gente vê que o ginasta usa essa proteção, né, nos braços por causa dos elementos no braquial, que acabam sendo bem, assim, invasivos, né? Saída ali de duplo carpado, super bem feita, mas teve alguns problemas na execução de alguns elementos. 13.383 a nota final da Limin Yu. Neste momento, na terceira colocação. Bengsu Yildiz, da Turquia. Yurchenko, mortal esticado com pirueta. Bem executado, mas como a última ginasta apresentou esse salto por último, e ela fez super bem, a arbitragem ela já fica com o olho calibrado para o que a outra ginasta fez, né? Então a gente já vê que ela não sobe tanto ali no segundo voo, ela acaba carpando. Aqui aparenta estar perto da mesa, que também diz que não teve, né, assim, uma distância boa, porque o salto ele tem que ser alto e ser distante. Então, acredito que, como a arbitragem ficou com a referência da última ginasta, ela talvez ainda sofra mais na execução por causa disso. Concentração aí da Benguis para o segundo salto. 12.866 a nota para o primeiro salto. Segundo salto, um Sukahara pirueta agrupada no segundo voo.
Também bem executado, mas acredito que seja com uma nota de partida mais baixa esse salto, então a média acaba ficando um pouco prejudicada. Tá aí a nota do Kieran Phillips dos Estados Unidos, 14.500. Neste momento, na terceira colocação, o Kieran Phillips. Vamos para o Mohamed Afifi, que é o sétimo, penúltimo ginasta. Oitava com meia. Oitava parada. Saída de duplo carpada, com um saltinho ali na chegada, mas bem executado. Passou super bem pela prova. Execução boa. Expectativa aí da Cengiz Yildiz, da Turquia, para a nota do segundo salto e aí ter a média, 12.583. Sem condições de brigar aí pelo pódio. Ela acabou tendo a penalidade por sair das linhas, né? A gente vê ali um 0,10 que acabou escapando por causa disso. Daria Yasinskaya, última ginasta no salto. Ibermortal carpado com meia, uma boa altura, uma boa chegada, mas também já é um salto que acaba tendo uma nota de partida um pouco mais baixa, então, assim, para os primeiros lugares acaba ficando um pouco complicado. A gente vê ali que ela tem altura, que ela chega bem, chega na linha central, então o salto realmente foi bem executado. É a última ginasta no salto, no feminino. Copa do Mundo de Ginástica Artística, etapa de Baku amanhã também. Segundo dia de finais, a partir de 5 da manhã. Esperando você acordar mais cedo. Eu e Jade Barbosa, trazendo aí uma etapa da Copa do Mundo. 12.8. 12.800 é a menor nota para o primeiro salto de todas as ginastas até aqui. Fica difícil brigar aí realmente pelo pódio. A Daria. Sukahara mortal esticado. Também extremamente bem executado, tem altura. Mas é um salto com a nota de partida mais baixa, então fica realmente complicado ali na média brigar. 14.533, comemorou ali o Mohamed, que é nota para pódio. Para assumir a primeira colocação, o Mohamed Afifi. Vai dar uma secada agora no último ginasta para brigar pelo ouro. Na verdade, é prata, né? Prata. É a melhor nota do Ilia Kovtun, 15, o único acima de 15. Lee Bernard, da França. O último ginasta nas barras paralelas. A gente já vê que as paradas de mãos já mostram alguns problemas de execução, né? Os elementos ali nas finalizações também, né? Alguns não chegaram à parada. Giro muito bem executado.
Saída de duplo carpado, um salto ali, né, generoso na chegada, então acredito que a nota de execução dele sofra um pouquinho. 12.716, finalizando, portanto, no salto, o ouro para Colin de Villard. Para confirmar aí a finalização no salto feminino. Veja aí, Colin de Villard da França conquistando o ouro. Oksana do Uzbequistão, hein? 46 anos, vai ao pódio com a prata. Lemin Yu da China ficando com o bronze. Se a Chuchuvittina não tivesse entrado com recurso, provavelmente a colocação estaria diferente, né? Por isso que é interessante o treinador ficar ali de olho nas notas de partida, para se precisar entrar com recurso, tá pronto para entrar com recurso, porque muda realmente a colocação da final. Ouro para Colin de Villard da França, prata para Oksana Chuchuvittina do Uzbequistão e aí bronze para Lemin Yu da China. 14.600 ainda teve o francês. Vai ao pódio, vai brigar, bronze. Que incrível, né? A gente vê os últimos ginastas se apresentar, provavelmente não fez a melhor série dele, mas acabou conseguindo ali ainda buscar um pódio no terceiro. Edriel Yulo das Filipinas com o ouro. O Ilya Kovtun da Ucrânia, que foi o primeiro a se apresentar, com a prata, e o Lee Bernard da França, o último a se apresentar, ficando aí com o bronze. O Mohamed Afif, que foi o penúltimo, né, se apresentar ali com 14.533, comemorou bastante, que era naquele momento o bronze, restando apenas um, que foi o Lee Bernard, que foi lá e acabou tirando o bronze dele. A gente vê ali pela ordem da paralela que acabou que os ginastas que tinham as notas de partida fortes ficaram um pouco ali para o final, né? Para o segundo grupo, se eu não me engano. Então olha como é que a competição pode mudar, né? Até o último instante. É por isso que a gente, até o atleta que é o último, ele tem que administrar se ele vai assistir ou se não vai assistir os outros, se ele vai se manter aquecido, se não vai. Entender o que funciona melhor para o psicológico, para não ter influências, né? Porque tem ginasta que gosta de assistir os outros competindo, tem ginasta que não suporta, né? Então, entender o que funciona para você conseguir se apresentar da melhor forma. Jade gostava de assistir ou não gostava de assistir? Ou ainda gosta ou não gosta? Não, né? eu não gosto, eu prefiro gastar energia me concentrando no que eu preciso fazer, porque eu acho que quando você olha para os adversários, você está deixando de gastar energia em você. Né? Então, assim, para mim funcionava dessa forma. Por exemplo, o Diego, ele ficava mais motivado conforme ele via as séries dos outros, né? Então é muito interessante. Copa do Mundo de Ginástica Artística. Para você ligado no canal Campeão, já tivemos aí final do exercício de solo masculino, salto feminino, barras paralelas no masculino. 2 dias de finais, desta que é a terceira. Para mais um aparelho neste primeiro dia de finais. A gente vê que o filipino está em mais uma final. Já está ali pronto para a próxima. Mais uma vez teremos, né, finais simultâneas, masculino e feminino. 2 aparelhos diferentes. Teremos aí no masculino o final para argolas e barras assimétricas no feminino. Esses 2 aparelhos, os ginastas usam esses protetores que a gente chama de estafa, né? Então o ginasta também tem que se preocupar em sair de uma final, por exemplo, colocar os protetores, né? Ficar pronto a tempo para ser chamado já para a próxima final. Então, numa competição, isso também é importante, você conseguir se aprontar o mais rápido possível para ficar mais tranquilo para começar o aquecimento para a final.
Até porque a classificação para a final não é uma escolha, né? Você acaba eventualmente se classificando para finais em que tem aparelhos em sequência. Se não fosse em sequência, sem dúvida seria melhor de você ter esse momento de se preparar, até de se concentrar. De repente o aparelho anterior não foi uma boa apresentação para, né, o psicológico novamente zerar, mas nem sempre isso é possível. Principalmente porque a ordem dentro do aparelho é um sorteio que acontece antes da competição. Então, por exemplo, quem se classificou em oitavo vai se apresentar em sexto. Isso já é definido. Só que às vezes você é o oitavo no aparelho e o primeiro no outro, já em seguida. Então, você realmente tem que estar bem treinado e bem concentrado para conseguir se manter focado em todos os aparelhos, independente do que acontecer. Aí os 8 finalistas no masculino, argolas. A gente vê aqui o Los Riley dos Estados Unidos está de volta. O Edriel Yulo das Filipinas também está de volta. Vamos para mais uma final. E aí temos nas barras assimétricas as 8 ginastas finalistas para este aparelho. E todas aí que ainda não participaram dos outros aparelhos, né? Nem no solo, nem no salto. No masculino a gente já tem ali repetição de finalistas. No feminino, não. Para você pegar uma final de salto, você precisa fazer 2 saltos diferentes. Então, muitas ginastas acabam não treinando o segundo salto, só sabem apresentar um salto com mais dificuldade. Então, às vezes você vê uma menina que ela tem a primeira nota do salto super boa, mas ela não tem um segundo salto para poder participar de uma final, né? Então acaba que geralmente você vê rostos diferentes na final do salto que às vezes você não vê em outros aparelhos. Interessante de a gente destacar, né, Jade, que nós não temos o Brasil participando dessas etapas da Copa do Mundo, né? Isso por uma escolha e diretriz de preparação para a temporada, né? Hoje... Nossa, a menina escapou. Meu Deus. Hoje, alguns ginastas já viajam para a primeira competição do ano, os brasileiros. Tem um DTB, uma competição por equipe, visando o calendário e uma preparação da equipe mundial. Essa foi a primeira escolha do ano pela confederação. De ver como está o andamento da equipe, colocar atletas mais jovens, caso a gente precisa fazer uma equipe mista no Mundial, que esses atletas estejam prontos, né? E o DTB é uma competição convite, tem países bons competindo, então era o melhor dentro do calendário, por isso que a gente não vê alguns ginastas aí na Copa do Mundo. Esses ginastas já estão se preparando para o europeu, né? A maioria deles para conquistar uma vaga para competir no Mundial. Aí o ginasta da Turquia, Ayberk Kozak. Cristo invertido. Sequências dos duplos mortais, né, seguido de um elemento estático. A gente vê o Cristo. Saída bem executada, um pouco o tronco embaixo na chegada, acabou tendo que fazer um salto para frente ali para consertar. A gente passou super bem pela série. A cada elemento de força estático, você tem que manter alguns segundos ali para o árbitro validar aquele elemento. Então, extremamente importante que o ginasta faça o elemento e permaneça um tempo ali na posição para ele ser validado. Filipa Martins, de Portugal.
Barras assimétricas, primeira ginasta nesta final do feminino. Ejuva. Giro de sola com pirueta. Chapo. Paque. Chapo com meia. Saída de duplo esticado. Cravada. Eu achei que ela ia fazer o elemento que ela tinha homologado, mas acabou não fazendo como primeiro elemento da série. Ayberk Mehmet aguardando aí a sua nota. Argolas no masculino, são 8 ginastas na final. O Edriel Yulu. E quem será ali o segundo ginasta? No masculino. O técnico ele tá colocando um esparadrapo no protetor dele, porque esse protetor que ele tá usando é de velcro, então às vezes pode abrir no meio da prova e fica meio que perigoso. Então a gente coloca ele de esparadrapo para trazer um pouco mais de segurança na hora de executar a série. Conquistou ouro nas barras paralelas, agora está indo aí para argolas. O ginasta apresenta o Cristo ali com as mãos abertas, né, demonstrando que a linha dos braços e do punho está na horizontal. Essa foi uma influência do nosso querido ginasta Zanetti nas argolas. Ele mudou a maneira como as pessoas se apresentam, né, demonstrando que a partir do momento que você abre a mão e a sua mão está na horizontal, o elemento está completamente correto. Se a mão tiver um pouco baixa, né, com o punho quebrado, mostra que o atleta está roubando um pouco ali a força do elemento. Então é muito legal ter uma referência do esporte num aparelho, né? Muito boa saída, a gente vê que o ginasta crava, né, com o tronco em cima. Ele é extremamente técnico, esse ginasta. A gente vê nas piruetas, nos duplos mortais, como ele faz os elementos dentro da técnica pedida no código. E parece que o elemento é muito fácil quando ele executa, justamente por isso. 12.900. A nota do Edriel Yulu das Filipinas. Barras assimétricas aí para Heitora Torsdorf. Chapo, paque, chapa do giro de sola, popover, giro de sola com pirueta, chinês, Jäger fechado, giro com pirueta, saída de Sukahara. Uma prova limpa, né, sem grandes problemas de execução, uma saída cravada, né, uma série bem executada. 12.900 a nota da Filipa, 14.166. Bela nota ali do Edriel.
Aí já o terceiro ginasta para o masculino, Mahdi Ahmad. A gente vê como o ginasta demonstra, né, todas as posições. Se na horizontal, realmente ele está na horizontal, sem ângulos, né, faz ali o elemento de duplo mortal, volta para o elemento estático sem balançar a argola. A gente vê novamente como ele mantém, né, durante o Cristo ali os segundos necessários para o elemento ser validado. Uma saída de duplo carpado para frente, extremamente bem executada, super alta. A gente vê ali até que está sobrando, parece que dá até para fazer alguma pirueta ali. Passou super bem o ginasta. 13.566, a nota da Eithora. Apenas a segunda ginasta, né? Consequentemente, com essa nota assumindo ali a primeira colocação. Barras assimétricas. Terceira ginasta finalista neste primeiro dia de finais. Por aparelhos da Copa do Mundo de Ginástica Artística, terceira etapa na temporada. Baku, no Azerbaijão, sediando esta terceira etapa. Sevgi. Começando aí a sua apresentação. Chapo, Paque, Chapo com meia, Jäger fechado, saída de duplo grupado para frente, bem executada. A gente vê que o treinador acompanha lá embaixo, né, para trazer um pouco de segurança. Isso é possível no código, só não pode encostar na ginasta. Mas ele pode ficar ali auxiliando, né, na segurança. Você viu ali a cara de um contentamento ainda restrito, né? Do Mahdi Ahmad. 14.500, a maior nota até aqui. Mas foi apenas o terceiro ginasta de 8 nesta final. Pong Nguyen, do Vietnã. Aí já se preparando. Algo interessante da argola nesse ciclo é... A argola subiu alguns centímetros, acredito que 10, para que os ginastas pudessem usar um colchão na chegada. Antes não era possível esse colchãozinho azul ali em cima da chegada e ficava uma chegada com uma superfície muito mais rígida, né? Então isso acaba tendo mais impacto, os ginastas podem ter mais lesões. Então, visando mais segurança, eles subiram a altura da argola para que pudessem colocar o colchão e trazesse mais segurança, né, para os ginastas executarem saídas mais difíceis. E menos impacto, né? Aumentando a longevidade para evitar lesões e tudo mais. Muito boa saída. A gente vê também que chega, né, seguro, realmente um passo ali na chegada, mas o ginasta passou bem por todos os elementos da argola. 12.966, a nota da ginasta turca. Para fechar aí a primeira série agora, Qiu, da China.
Sem pé com pirueta. Hindorf carpado. Paque. Chapa com meia. Extremamente bem executado. China é referência nesses elementos que giram em um braço. Saída de Sukahara cravada. China é referência nesse aparelho, né? A gente vê por quê, né? Uma série muito bem executada, com ligações. Tudo que o código pede atualmente. 14.366. Nota do vietnamita. Neste momento, para assumir ali a terceira colocação de 4 ginastas que se apresentaram. Aí tivemos a primeira parte, né? 4 ginastas em cada aparelho, tanto no masculino quanto no feminino. E aí agora o aquecimento dos outros 4 ginastas, né? São 8 ginastas nas finais. Depois dos 4 primeiros que se apresentam, novamente aí o aquecimento dos outros 4. Para que tenhamos aí a segunda parte nestas finais. No feminino, você acompanhando aí as barras assimétricas nas argolas para o masculino. Vimos ali os tiradores mexendo nos cabos da paralela. Aqueles cabos dão atenção no aparelho. Então, quanto mais firme, menos flexível fica o barrote, né? Se você puxa, né, o cabo mais deixa bem próximo ao chão, ele fica mais flexível. Então, depende muito do que cada ginasta usa, né? E o treinador já sabe ali como ajustar. 14.700. 14.700, a maior nota até aqui. Aliás, a única acima de 14 no feminino para as finais das barras assimétricas. A chinesa liderando com 14.700. Nesse momento, em segundo, a Itora da Holanda com 13.566. E aí a Filipa Martins de Portugal com 12.900, o pódio no feminino até aqui. A gente já vê que é uma série diferenciada, né? Uma nota de partida boa, com uma execução excelente. Aí é o equilíbrio perfeito, né? É o ideal que todo ginasta busca. E o interessante para essa ginasta é vir numa Copa do Mundo, né, com toda a dinâmica que a competição proporciona. Não é uma competição fácil de se competir, são vários dias seguidos, né, não tem muito descanso, intervalo. E você chegar numa final e suportar, né, aquecimento, espera, a competição é assim, bem gratificante, positivo, né? Já dá mais segurança e motivação para as próximas competições. Você viu ali também a classificação até aqui no masculino, né? No feminino a gente acabou passando. Yu Qian, Heitora em segundo. E aí a Filipa Martins em terceiro. No masculino, o Mahmoud Ahmad do Irã vai neste momento na primeira colocação. Depois o Pong Nguyen do Vietnã. E até aqui o bronze, ficando com Edriel Yulo das Filipinas. O que também é pedido atualmente dentro da competição é que não suje muito o chão de magnésio, né? Então vira uma saga, assim, porque às vezes você vê até umas chinesas colocando um guarda-chuva preso na paralela, assim, né, pendurado, porque o magnésio acaba caindo dentro do guarda-chuva, fecha o guarda-chuva e sai sem sujar muito. Então cada país também tem sua técnica para não sujar o ambiente, né, de competição, mas assim, são técnicas interessantes. Você vai vendo aí o público presente ao Ginásio Nacional de Baku. Vamos para a segunda parte dos finalistas. No masculino, argolas. No feminino, barras assimétricas e o Lin Guan. De Taipei.
Cristo super bem executado. Os duplos para frente, né, na posição carpada, tanto na posição grupada, bem executados. A gente vê como é interessante, o ginasta reproduz o elemento e as argolas ficam estáticas, né? Isso é que o código pede, que é interessante, não pode balançar. Cada balanço ali acaba sendo descontado. Saída de duplo com duplo grupada muito boa, a gente vê que chega com segurança. Né, sai feliz o ginasta porque executou a série que imaginava. Já vamos com imagens, barras assimétricas no feminino. Na verdade ainda é um aquecimento, né? Ainda é um aquecimento. O tempo de aquecimento da paralela são 50 segundos. É um dos aparelhos que você tem um pouco mais de tempo. E a gente vê ali que toda a organização está mexendo na altura da paralela, porque provavelmente alguma ginasta era mais alta. E aí você pode ajustar a paralela, só que é chato que acaba que tem que ter uma equipe toda, né? E atrasa um pouco o andamento da competição. E aí esse ajuste, né, Jade? Claro, a prática leva, mas ele é visual, né? Ele é visual, então, ou seja, meio centímetro mais acima ou mais abaixo nessa velocidade de um aquecimento para o outro, pode dar uma diferença daquilo que a ginasta vem treinando. Exatamente. Quando é nesse caso, você pede para a organização ajudar e a organização está ajudando. Ali, tá vendo onde é a manivela? Existe como se fosse uma fita métrica ali e você coloca na medida certa. Mas sempre tem que ser checado. Sempre. A equipe vai lá e ajusta, seu treinador checa. Né? E se você não tiver o tempo de conseguir checar, você tem que solicitar a banca de arbitragem. 14-2-3-3, a nota para o Linguan. E a torcida porque tem um ginasta da casa, né? Nikita Simonov, do Azerbaijão. De um lado você tem a torcida, mas do outro lado você tem a pressão, né? Competir em casa. O ginasta que compete em casa, ele passa por qualquer coisa. É uma experiência muito boa, porque você tem ali na arquibancada pessoas que você conhece, pessoas que você quer se apresentar bem, acaba tendo o calor do público muito presente. Né? Então o ginasta que compete em casa, ele está preparado realmente para qualquer outra competição. Cristo invertido. Os Yamawaks, bem executados também, com bastante dinâmica. Cristo. Saída de socarrar escado, que são 2 mortais na posição escada com uma pirueta em algum dos mortais. Sai satisfeito porque fez uma boa série. Claro, um errinho ou outro aqui, mas uma execução ótima. Ainda não começamos, não tivemos o início da segunda parte, né, das outras 4 ginastas nas barras assimétricas no feminino. A questão dos ajustes ali acabou atrasando um pouquinho. Ruby Pass, da Áustria. Oitava para frente com meia, Chapo, seguida do Hindorf afastado da oitava, Pack, Chapo com meia, giro de sola com pirueta, saída de duplo twist grupado, seguida.
uma série dinâmica, mas com alguns problemas na linha das paradas de mãos, né, que a gente chama tecnicamente. Completa a série super bem, mas acredito que a execução ali vai ter alguns probleminhas, né, por causa da técnica dos elementos. Só corrigindo aí a Ruby Pass da Austrália. Aguardando a nota o Nikita Simonov, do Azerbaijão. O locutor faz aí até um mistério para a nota, 14.633. 14.633 é a maior nota até aqui. Vai brigar pelo pódio. Veja aí como até agora surgem os créditos, né? Porque aparece na primeira colocação, nesse momento, brigando pelo ouro, o Nikita Simonov. E a briga fica interessante, porque só tem mais 3 ginastas, né? Vincenz Hoek, da Áustria. Cristo ali bem executado. Saída de Sucar escada, quase cravada ali, um pequeno saltinho. É assim, eu vejo que tem ginastas, bastante ginastas dentro da final executando os mesmos elementos. Então a execução ela vai fazer a diferença ali na final. O sorriso ali da Ruby Pass da Austrália, 13.633. A gente vai ter agora a Sanne Verman da Holanda. Sorriso da Ruby Pass que coloca ela como terceira colocada, bronze nesse momento. Paque. Chapo. Paque com pirueta. Chapo meia. Giro de solo com pirueta. Saída ali ligada do giro de solo com pirueta. Isso traz uma bonificação quando você tem elementos que você junta, né? Que você liga. Ele te traz uma bonificação. Então tem ligações de 0,10, ligações de 0,20. Isso é interessante na paralela porque as séries ficam mais curtas, né? E você não precisa de elementos intermediários que acabam trazendo mais desconto. Ansiedade aí do Vincenz para a sua nota. Vibrou 14.433. Está tirando do pódio nesse momento o Pon Nguyen. Veja aí o Vincenz Hoek, neste momento é bronze. Riley Loss, dos Estados Unidos. Foi bronze no exercício de solo, já nesse primeiro dia de finais aí, o norte-americano. Nesse primeiro elemento, a gente vê que o ginasta ele tinha que estar totalmente na horizontal. Ele acaba criando um ângulo ali no quadril, que a arbitragem vai e tira da execução, não tem jeito, porque não está dentro da técnica do elemento. Ó, novamente, o pé dele está um pouco abaixo da linha da horizontal.
Saída bem executada, chega cravado. Acerta a série toda, mas tem realmente esses problemas técnicos que acabam deduzindo da execução. (13.766), a nota da Sanne Weerman, da Holanda. Também para brigar pelo pódio. E aí a Giorgia Villa, da Itália. Katchev afastado, seguido de Pak, seguido de Chapo, seguido de Pak com pirueta. Chapo com meia. Pirueta na Kubital. Saída de Sukahara agrupado, cravado. A gente vê que é uma série que tem muitos elementos ligados, ela ficou uma série mais curta. Isso é bem interessante para a paralela, assim, o futuro, que a gente diz que o ideal seriam todos os elementos ligados. Então ela passa super bem pela paralela. Acredito que seja uma boa execução. 14.000, a nota do Relay Loss dos Estados Unidos. Não briga aí pelo pódio. Veja aí, Nikita Simonov do Azerbaijão, a maior nota até aqui. Mahdi Ahmad e Vincenz Roek. Neste momento é o pódio. É o pódio final nas argolas para o masculino. É uma final Ouro, disputada. portanto, para Azerbaijão. Aí, perdão, Jade. Que isso. Teve toda aquela animação, mas nada melhor do que você em casa. Aí você alegrar o torcedor. Azerbaijão, o atleta, o ginasta, o Nikita Simonov ficando com ouro. Esse não sentiu a pressão, aproveitou aquela energia do apoio do público, Não é o ginásio não está tão cheio, mas sem dúvida alguma sabe que competir em casa é diferente. Não tem jeito, A nota aí da Giorgia, 14.000. Ela sai muito feliz, Ela teve uma lesão de cruzado, acabou ficando final fora de algumas competições importantes, então ela está voltando a competir, ter uma boa série, com uma boa execução, com uma boa nota final, importante para a confiança, para as próximas competições. A Itália vem super bem esse ciclo, ginastas extremamente talentosos e experientes, elas brigam diretamente com a gente. A gente também vem buscando a melhoria em alguns aparelhos que nós, às vezes, ficamos em déficit em relação a elas, mas são realmente, é realmente um país que briga diretamente com o Brasil. E a Giorgia, nesse momento, com a prata, Com a prata. Restando 3 ginastas. Aí a Rose Brown Georgia, da Austrália. Chapo do Stalder. Pak. Chapo. Ginger. Jäger afastado. Saída de duplo grupado para frente. Uma ginasta com uma linha muito bonita na paralela. A gente vê as paradas de mãos assim. Nossa, perfeito. Com uma ponta de pé bonita. Uma ginasta mais longilínea, Por isso que a gente vê que ela teve que mudar ali toda a altura da paralela, porque provavelmente ela bate o pé embaixo no colchão quando ela faz o giro. Então tem que ter essa adequação do aparelho. Mas fez uma série, acredito que só com um problema ali no início, na pirueta, no barrote baixo, mas passou super bem pelo aparelho. Para conferir agora a nota da australiana. Restando ainda mais 2 ginastas. Na verdade, foi a 8ª, foi a 8ª, perdão, corrigindo. Foi a Giorgia fechando aí a apresentação nas finais
No feminino das barras assimétricas, para conferir a nota, 13.633. Igualando a nota da Ruby Pez, hein? A mesma nota. Mas aí no desempate acaba que a menina que tem uma execução melhor, ela fica à frente. Então a menina que acaba tendo uma nota de partida mais baixa, geralmente fica à frente. A não ser que essa regra tenha mudado, mas geralmente funciona dessa forma. Portanto, aí o ouro vai para a China, Kyuan Kyu. A Georgia Villa da Itália fica com a prata. Sanne Veerman da Holanda ficando com a medalha de bronze na final feminina das barras assimétricas. Neste primeiro dia de finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A etapa de Baku. O que dá para projetar de todas essas finais até aqui, Jade? Já que a gente vive um ano pré-olímpico e todas essas séries vêm visando uma evolução, que se diz que a maioria, né? A gente tem aí esses ginastas se preparando para o europeu, mas o que dá para ir a gente visualizando, projetando de um nível que possa ter aí Paris 24? Eu vejo que a ginástica começa a ficar mais consistente depois da pandemia, assim, os atletas sofreram muito, né? Durante esse período que não puderam treinar. A gente já vê séries mais difíceis, voltando a ficar mais difíceis dentro de Copas do Mundo, porque ficou um período realmente onde os melhores ginastas não iam para as Copas do Mundo. O nível ficava um pouco abaixo do que a gente imaginava. Então hoje, vendo os ginastas se apresentando, a gente já tem uma noção do que será no Campeonato Europeu, né? E aí o que vem para o Mundial, que compete diretamente com a gente, né? Então, realmente, a gente vê séries melhores, séries mais estáveis, né, com elementos mais difíceis. Isso, num ano pré-olímpico, é muito bom, né? Claro que cada país levou a ginástica que precisava estar nessa competição, não é uma competição por equipe, mas a gente já vê individualmente ginásticas que são importantes para alguns países indo bem nessa competição. Portanto, a gente conclui o nosso primeiro dia de finais da Copa do Mundo de Ginástica Artística de Baku, terceira etapa do ano. Hoje com as finais do exercício de solo, salto, barras paralelas no masculino, barras simétricas no feminino e argolas no masculino. Amanhã, o segundo dia de finais. Anote aí, cedinho, eu e Jade Barbosa. Acordaremos cedinho para contar para você o segundo dia de finais por aparelhos. Etapa de Baku, a terceira etapa na temporada, a partir de 5 da manhã neste domingo. Obrigado a você ligado no canal Campeão. Forte abraço, até amanhã. Tá no coração, tá no Sport TV.